Bom dia a todos. Hoje, dia 16 de abril, estamos aqui reunidos às 11 horas, né, horário de Brasília, para a banca de defesa da Alessandra de Lima Oliveira, o trabalho da Alessandra intitulado A Releitura da Importância do SEJUSC no Contexto Social Preventivo e Restaurativo. Nós temos como integrantes da banca o professor Daniel Brantes, a professora Michele Palgarten, o professor Milton Soares. Eu quero agradecer antecipadamente a disponibilidade dos professores que gentilmente aceitaram o convite para integrar essa banca de defesa. Quero registrar minha gratidão também à Camila, que nos acompanha aqui prestando todo o suporte para que essa defesa possa acontecer. E cumprimentando a Camila, eu estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da AMBRA, que sempre nos apoia durante o desenvolvimento das disciplinas e nesses momentos fundamentais aqui da caminhada dos nossos estudantes. Alessandra, eu espero que você tenha uma excelente defesa. O dia de hoje consagra uma trajetória feita com muita seriedade, com muito empenho, com muita dedicação, e eu tenho certeza que você vai, ao final dessa defesa, colher os frutos merecidos do seu empenho. Para a gente conduzir aqui os nossos trabalhos, Alessandra, eu vou te conceder o prazo de até 30 minutos para que você faça a sua apresentação inicial. Peço a você que, por favor, observe esse prazo, cuide direitinho da sua apresentação para não extrapolá-lo. Alguns professores têm outros compromissos e a gente precisa seguir aqui direitinho a liturgia das coisas. Na sequência, a gente vai passar a palavra a cada um dos professores que integram a sua banca, começando pelo membro externo. Na sequência, faremos a indagação aqui com o auxílio, a colaboração dos membros internos da AMBRA. Eu peço a você que, por favor, anote todas as questões suscitadas pelos professores e, após a fala e colocação deles, você vai ter um prazo, e a gente conversa sobre isso tão logo sejam feitas as indagações, para apresentar as suas respostas. Nós começamos, então, a sua defesa. Alessandra, eu peço a você que, por favor, já coloque seus slides no modo apresentação, compartilhando sua tela, para que a gente siga com os trabalhos, e registre aqui mais uma vez a minha gratidão a todos os professores, a AMBRA, e desejo a você, Alessandra, uma excelente apresentação, muito sucesso na sua defesa no dia de hoje. Nós ainda não estamos vendo no modo apresentação, para a gente, ainda aparecem todos os slides, né? Agora. Está perfeito, então, nós estamos vendo direitinho. A palavra é sua, Alessandra, excelente defesa. Muito obrigada, professora Bianca. Bom dia a todos os membros da banca, na qual eu cumprimento o professor Daniel Brantes, professora Michele, professor convidado, professor Milton. Hoje eu vou falar sobre o nosso tema, que trata sobre a defesa da dissertação de mestrado e a AMBRA Univers, que com o tema A Releitura da Importância do SEJUSC no Contexto Social, Preventivo e Restaurativo. Pois bem, o trabalho nós abordamos na introdução e subdividimos no seguinte tema: a escolha do tema e a relevância, o problema de pesquisa, a hipótese. Em seguida, trouxemos a metodologia aplicada no trabalho ao longo da nossa pesquisa, os objetivos, a estrutura e os resultados. Como se deu a escolha do tema e a relevância do mesmo? Cabe aqui abrir um parêntese antes de mais nada e explicar a vocês como que eu cheguei à escolha desse tema. Fui servidora do Tribunal de Justiça do Amazonas por 14 anos. Lá desenvolvi entre cargos comissionados de assessoria e chefe de setor. Culminei a pandemia como chefe de setor de distribuição de primeiro grau, no qual obtive esses dados de primeira instância. Ou seja, todos os processos que entravam na comarca de Manaus chegavam até mim. Como que esses dados me saltaram aos olhos? A partir do momento que, por mês, a entrada por dia era de 100 a 200 processos no máximo, e durante a pandemia tornou-se 500, 700 processos, principalmente na área da família. Somos sabedores que nós vivemos uma pandemia, fomos trancados, o aumento de processos, principalmente no que concerne a área de família, aumentou. Foi aí que esses dados me chamou a atenção para esse estudo. E vale ressaltar
que a trajetória da função do Sejusc no Tribunal do Amazonas foi primordialmente, houve uma virada de chave na pandemia, pois até então o Sejusc do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas era bem, na verdade, era usado como esvaziamento de pauta. O que significa esvaziamento de pauta? Todos os processos protocolados, tanto na área de família quanto civil, eram direcionados, a pauta sempre foi extremamente exacerbada, tanto no civil quanto na área de família, e eram direcionadas para o Sejusc. Lá, o setor, antes da pandemia, tinha essa roupagem de apenas fazer audiências. E aí saiu esse pensamento e essa indagação com as vistas desses dados que eu obtive. E aí podemos fazer a seguinte pergunta: os Sejuscs podem ou devem ser usados de forma preventiva? A forma restaurativa aplicada pelo Sejusc busca sempre evitar a desnecessidade de um litígio de ambos os envolvidos. O Sejusc tem como principal objetivo a busca pela eficiência e a resolução de conflitos, buscando que as partes tornem-se, sim, protagonistas da própria história? Pois bem, problema da pesquisa. Com a pandemia, como adiantei para vocês, houve um número exponencial de demandas em todos os juízos. Não, creio que não tenha sido diferente no resto da federação no Brasil, mas aqui em Manaus houve um aumento demasiado. E dessa forma, o Sejusc poderia ser utilizado de forma preventiva e restaurativa, não de forma repressiva, como havia sendo utilizado desde a sua implementação em 2011, através da resolução 125 do CNJ. Pois bem, a hipótese surge ao passo que o Sejusc adequou-se de forma célere ao momento pandêmico que nós estávamos vivendo. Nós fizemos um recorte metodológico, né? Escolhemos, vamos explicar mais lá na frente, o período que nós fizemos a pesquisa. E ainda mais, levando a autocomposição e a via de consequência, tendo um novo olhar ao acesso à justiça. Ao passo que nós consigamos utilizar o Sejusc da forma correta, como exatamente a resolução do CNJ preconiza, passando acesso à justiça e dando às partes esse novo olhar, essa nova roupagem do Poder Judiciário. Nos objetivos, dividimos os objetivos geral, que se desenvolve a conciliação do Sejusc do TEJAN como meio de resolução de conflito alternativo. Temos os objetivos específicos, que foi coletar os dados, um recorte que eu mencionei para vocês, de 21 de janeiro de 2020 a 20 de janeiro de 2022. Verificamos os acordos que possuem justiça gratuita e justiça paga. Aqui eu abro um parênteses para explicar para vocês o porquê dessa divisão, pois no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas existe várias defensorias e varas de advogados particulares, varas de família, com treinamentos específicos e para as partes específicas. Também existe subdivisão em Sejusc civil, Sejusc família e Sejusc advogado particular, para justamente que as equipes multidisciplinares sejam específicas para o público a alcançar e analisar os elementos que contribuem para a realização do acordo. Aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas existe um sistema MOL que ele analisa os acordos entabulados pela Justiça Paga, acordos entabulados pela Justiça da Defensoria, e aqui nós temos os dados separados. O que levou à conciliação nesse caso específico, se foi a postura do mediador, do conciliador, se foi a classe da ação. É um sistema bastante interessante que nos trouxe a seguinte conclusão que eu vou abordar no final do trabalho. A metodologia aplicada são fontes de pesquisas primárias, pesquisa documental com dados estatísticos dentro do sistema interno, no qual eu obtive dados. Eu, na pessoa de chefe de setor, eu fazia um relatório mensal, no qual era direcionado ao final do mês à corregedoria geral, no qual éramos coordenados, e assim nós vislumbrávamos que, de fato, houve um aumento exponencial e, mesmo durante a pandemia, houve, sim, uma roupagem e uma forma restaurativa do Sejusc, ao passo que nós obtivemos esses dados de forma positiva. Em embasamento teórico, usamos a revisão bibliográfica e artigos científicos e usamos o método quantitativo. Na estrutura do trabalho, subdividimos em 7 itens, né? Capítulos, trouxemos a contextualização sociofilosófica histórica, fizemos uma análise e exaurimento da jurisdição com direito comparado americano,
separamos os centros judiciais de solução de conflitos e solução futura da paz, trouxemos a análise da construção e visão geral dos processos e a construção da paz, explicamos passo a passo, trouxemos também a política judiciária nacional de tratamentos adequados dos conflitos, os métodos autocompositivos de solução de conflito e sua utilização dentro do SEJUSC, e, ao final, a conclusão e referência bibliográfica. Bom, na contextualização sociofilosófica, é imperioso citar que as práticas atuais que nós utilizamos de formas de resolução de conflito nada mais é que uma evolução da humanidade no decorrer dos anos que nós passamos. Essa intenção salta aos olhos ao passo que tanto os pesquisadores, pensadores, sociólogos, até mesmo os governantes, ao longo do tempo, buscaram sempre formas de satisfazer as diversas pretensões da sociedade, com o fito de buscar um convívio e bem-estar geral entre a humanidade. Os métodos de solução autocompositiva nascem em busca de uma resolução pacífica, sem a necessidade de fomentar um sentimento ruim que uma demanda judicial por litígio proporciona. Somos sabedores que ninguém está em paz ao litigar em juízo. Ninguém está bem se chega ao juízo. Nós queremos buscar, sim, e emanar, sim, uma paz social. Sim, e dessa forma, somos autocompositivos. Buscamos um convívio harmônico e equilibrado em sociedade e as formas de solução de conflito de forma pacífica e autocompositiva. Em seguida, trouxemos a análise do exaurimento da jurisdição e sua manifestação pela autocomposição do sistema americano. Dessa forma, podemos ajustar que a autocomposição é um ajuste de vontade entre as partes, onde ou ambos abrem mão de todo ou em parte, buscando um acordo e a paz entre os envolvidos, podendo haver a participação de terceiros, no caso a conciliação e mediação, sem intervenção do Estado juiz, este, no caso chamado de o mediador. Fizemos a divisão de definições e características sobre a desistência, a submissão e a transação, falamos sobre a natureza jurídica, a base principiológica e fizemos a legislação aplicada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, com as indicações do artigo do processo civil, artigo da Constituição Federal e a Lei de Mediação, a 13.105 de 2015. Trouxemos os centros judiciários de solução de conflitos sua função para a cultura da paz, pois a mediação e a conciliação buscam contribuir para um resgate da figura do poder judiciário. Não muito difícil em dias atuais, os cidadãos estão cada vez menos crédulos do poder estatal, em face de excessiva demora na prestação judiciária efetiva. Somos sabedores que não só o Tribunal de Justiça do Amazonas, mas assim como a federação toda, o judiciário está abarrotado de processos. Nem sempre, a maioria das vezes, principalmente nas causas familiares, as pessoas estão vivas até ter as suas soluções demandadas e resolvidas. Então, a busca de uma cultura de conciliação nada mais que ter a busca da justiça efetiva e, principalmente, tornando as partes protagonistas da sua própria história. Na mesma esteira, nós escrevemos em 2020 um artigo que fala sobre a criação dos núcleos e a implementação dos institutos da mediação e conciliação, que buscam não só reduzir números, mas buscam também a paz social com a menor intervenção do Estado juiz, que muitas das vezes trata as causas com um distanciamento e frieza. Mas somos sabedores também que são por falta de servidores, muitas das vezes, por falta de condições de treinamento. E não é só uma questão só de demanda, essa é uma questão também de força. A construção de paz surge de um conjunto de valores. Aqui fizemos um quadro estrutural para a melhor compreensão da análise para a construção da paz, explicando a violência estrutural, analisando a autodestruição, destruição comunitária, destruição nacional e internacional, relacionando quais são os itens que corroboram para a autodestruição, que seria álcool, droga, suicídio, a destruição comunitária, que se trata da criminalidade, violência e violência doméstica, e a destruição nacional, que são movimentos rebeldes, terrorismo, guerras civis. Aqui, em seguida, trazemos a análise para a construção da paz, o que nós buscamos para isso, que é fundamental em um conflito não violento, a capacitação dos envolvidos, transformar a relação, curas de traumas, reduzir violência direta e assim sucessivamente. Aqui no próximo capítulo, nós trouxemos a Política Judiciária Nacional de Tratamentos Adequados de Conflito, no mesmo artigo anteriormente citado, em 2020,
escrevemos a seguinte redação: através da resolução 125 do CNJ, a qual trouxe a previsão do SEJUSC, as atuações do núcleo de métodos consensuais de solução de conflito, previsto no artigo 165, ou seja, o SEJUSC, de uma maneira geral, são órgãos, sim, do Poder Judiciário, encarregados pela realização de audiência de conciliação, objetivando, assim, a resolução de conflitos existentes da sociedade. Pois bem, eu disse anteriormente que aqui no estado do Amazonas eles foram implementados em 2011, através da portaria 1696. Trouxemos a classificação mediação, que é judicial, extrajudicial, através de hábito, a prévia e incidental. Cabe também aqui fazer um parênteses e explicar que o SEJUSC no Tribunal de Justiça não é só aplicado na capital de Manaus, ele já foi estendido a 2 interiores, até Fé e Lábrea, com números extremamente positivos. Em meio à pandemia, ainda, na qual nós ficamos em casa, tivemos 7 dias para implementar o serviço, o sistema totalmente digital, apesar de que os processos já eram digitais, mas a partir da pandemia, todo o processo ficou digital, inclusive as audiências, foi implementado também o SEJUSC PROCON, ou seja, dentro da unidade do PROCON aqui da comarca de Manaus, existe um SEJUSC para que seja não só como forma prevenção, mas que já haja acordo e explanação de orientação de consumo consciente lá mesmo na sede do PROCON. Em seguida, nós trouxemos os métodos autocompositivos de solução de conflitos, sua utilização no SEJUSC. As disputas em meio à sociedade civil entre grupos e indivíduos é inevitável. Somos sabedores disso, somos seres humanos, tendo em vista o crescimento da sociedade e sua configuração social. Sabemos que quanto mais a sociedade é culta, mais ela é sabedora dos seus deveres, mais conflitos termos, ou seja, via de consequência, mais processos teremos. Essa realidade não só reflete no nosso país, também reflete nos Estados Unidos, apontando o mesmo índice. Aqui nós trouxemos a definição de conciliação, onde ela é esculpida no Código de Processo Civil, no artigo 334 CPC, ao passo que todas as petições iniciais preencheram os requisitos e não foram o caso de processo liminar, o juiz de imediato designará a audiência de conciliação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Trouxemos também a mediação, no qual ela é esculpida também no CPC de 2015, através da Lei 13.140 de 2015, e com a pandemia tivemos a grande aceitação desse método. Com isso, as sessões de mediação e conciliação no ambiente virtual tiveram grande participação para que não paralisasse o sistema judiciário, principalmente em Manaus, Amazonas. O que nós tivemos durante a pandemia foi um grande movimento de mudança do papel do SEJUSC. Ou seja, antes da pandemia era um esvaziamento de pauta, pós-pandemia eles viram a possibilidade da implementação como deveria ser, com todas as equipes treinadas, com a subdivisão das áreas e equipe multidisciplinar em cada audiência. Salutar também, importante destacar, que os SEJUSC de família aqui são compostos por um juiz coordenador, servidores rotineiramente capacitados, seguidos de estagiário e psicólogos. Todas as audiências familiares aqui são acompanhadas de equipe multidisciplinar e durante as audiências são acompanhadas de psicólogos, independente do processo ter estudo psicossocial ou não. A negociação. Todos nós, por si só, por natureza, somos negociadores. Estamos negociando o tempo todo. A negociação é um método de comunicação e interação social entre 2 ou mais pessoas que tem como objetivo um acordo satisfatório para os envolvidos. Sempre estamos em busca disso e faz parte do nosso cotidiano, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, com amigos, famílias e vizinhos. Bom, chegamos à seguinte conclusão: tivemos uma confirmação em números, ao passo que tivemos acesso a todos os dados estatísticos dentro do tribunal, que durante nosso recorte metodológico da pandemia, nós tivemos 70% de acordos entabulados pelo SEJUSC, foram sim de forma positivas. Dessa forma, é possível verificar o êxito no centro com o que se destina, ou seja, de forma preventiva e restaurativa, levando sempre o cidadão a protagonizar a própria história.
Ao passo também cabe destacar que durante esses acordos, e posterior, na verdade, a esses acordos, a probabilidade desses acordos serem executados são bem menores do que uma sentença imposta por um terceiro juiz. Eu agradeço, eu finalizo aqui a minha defesa, agradeço aos membros presentes, agradeço na pessoa da professora Bianca e pela paciência e pelo tempo de vocês despendido nessa manhã. Muito obrigada. Obrigada, Alessandra, pela sua apresentação. Eu vou passar a palavra aqui, seguindo a ordem que eu já tinha antecipado, ao nosso membro externo da banca de hoje, o professor Milton Soares, para os seus comentários. Quero registrar minha gratidão ao professor Milton por ter aceito o nosso convite e ter feito todo um esforço de logística para que essa banca pudesse acontecer na manhã de hoje. O senhor tem, então, professor Milton, o tempo que julgar necessário para fazer as indagações à Alessandra. Vamos combinar, Alessandra, que a gente sempre vai responder em 10 minutos as indagações apresentadas por cada um dos professores, tá bom? Professor Milton, a palavra é do senhor. Muito obrigado, não tem nada que agradecer, é um prazer enorme estar participando aqui da banca, especialmente com pessoas tão caras para mim. Então, Alessandra, em primeiro lugar, eu queria elogiar o seu trabalho e a escolha do tema, porque você tem uma experiência profissional direta e prática com esse tema. Então, nada melhor do que fazer um mestrado naquilo que exatamente a gente trabalha e que a gente possa colocar isso no papel de forma científica para passar para a comunidade acadêmica que, não raras vezes, não consegue ter contato com a prática. E, realmente, o Jesus, que com a pandemia foi um órgão judicial, aqui no Rio de Janeiro também, que deu um salto enorme, né? Eu sou juiz de família aqui na Barra da Tijuca, que você não conhece, mas é um bairro nobre, né? Aqui do Rio de Janeiro, e já fui juiz de vara única em Japeri, onde eu julgava também processos da área de família, e que é o menor IDH do Rio de Janeiro, índice melhor em desenvolvimento humano. Então, eu parabenizo o seu trabalho, a sua pesquisa, e acredito, queria te ouvir só um pouquinho mais, eu não vou fazer uma indagação, e sim um pedido para que eu possa aprender também com você, que eu tenho uma impressão na minha vida profissional. Em Japeri, onde o poder aquisitivo das pessoas era menor, os acordos eram bem maiores, né? A ponto de eu ter um conciliador que resolvia tudo quase para mim, para eu poder me dedicar aos processos criminais, aos processos cíveis, ao juizado especial civil, né? Então, a área de família, quando as pessoas são menos capacitadas economicamente, eu tenho a impressão que os acordos são bem maiores. E também, quando eu vim aqui para a vara de família na Barra da Tijuca, realmente eu pude observar que o número de acordos despencava, né? Isso, no meu modo de ver, humilde, se deve ao fato do direito de família, você ter dois laços, né, que envolvem ali o direito de família, que é o laço financeiro, que acaba falando mais alto, e o laço afetivo, né? Daí a importância da participação do Sejusc e de tudo. Eu queria saber de você, para não tomar muito tempo, que eu sei que a professora Michele também, ela é muito detalhista, muito mais do que eu, ela sempre traça aí as questões mais materiais aí do seu trabalho, formatação, indicação, referência. Então, vou aproveitar esse meu tempo para te ouvir sobre isso aí na Amazonas, essa minha experiência profissional, não acadêmica, né? Repercutiu também do seu trabalho? O que você acha sobre essa diferença? Aqui no Rio, a gente já teve, só no Fórum Central, vara de família paga e vara de família gratuita, isso que existe no Amazonas. Hoje a gente não tem mais isso, não, né? Porque nós tínhamos poucos processos na vara de família paga, porque todo mundo, né, a maioria ia para a vara gratuita por razões econômicas do nosso país, né? Mas eu funcionaria hoje como uma vara de família paga porque eu estou na área nobre, mas já trabalhei numa vara de família sem capacidade financeira e os acordos eram muito maiores. E a participação do Sejus é de suma importância porque o vínculo permanece, né?
nós estamos no campo da mediação e não no campo da conciliação, na maioria das vezes, né? Então, eu queria te ouvir sobre isso e parabenizar pelo trabalho e te ouvir um pouco mais para aproveitar esse tempinho aí. Fica à vontade. Obrigado, professora Bianca. Obrigada pelas considerações, professor Milton. Sempre importante, né, quando a gente pode para as bancas trazer pessoas que têm também uma visão prática, e estão aí no dia a dia, compartilhando as vivências que os nossos alunos escrevem em teoria nos seus trabalhos. No caso da Alessandra, não só em teoria, porque ela também tem essa formação prática. Então, agradeço muito ao professor Milton pelas considerações e te passo, então, a palavra, Alessandra, por favor, pelo prazo de 10 minutos, para que você faça seus comentários à luz do que foi colocado pelo professor Milton. Primeiramente, agradecer ao professor Milton e já adiantar que aqui em Manaus também parece muito com o Rio de Janeiro. Pois bem, durante a pesquisa, informei também a vocês que aqui é dividido por defensoria e advogados particulares das varas de família. E sim, o maior número de acordo como eu posso falar para vocês, é dividido, que nós chamamos a Zona Leste. O que é a Zona Leste? São fóruns descentralizados, nos quais também temos Sejusc lá, Sejusc de família e Sejusc civil, e o número de maior acordos são lá. No Sejusc de advogados particulares, no qual a justiça é paga, o índice é um pouco menor, em razão também, levamos a crer, pela complexidade da causa e pelo valor aquisitivo, porque nós tratamos em advogados particulares mais ou menos uma causa, digamos assim, simples, na vara de advogado particular, valor da causa de 1 milhão, 1,5 milhão para cima. Então, na defensoria tem teto, né? Não pode ultrapassar 50 mil reais. Então, querendo ou não, o número de acordos no Sejusc de defensoria é visivelmente maior, ao passo que o Sejusc de advogado particular, em razão da complexidade, muitas das vezes as audiências são subdivididas, dificilmente se resolvem em uma única audiência, elas são redesignadas por muitas das vezes as partes terem um poder aquisitivo maior e um conhecimento maior, elas tendem a litigar um pouco mais, ou seja, a gente não consegue resolver só em uma audiência, são marcadas várias audiências, às vezes nem somente virtual, às vezes a gente tem que levar ao juízo, porque nas virtuais o juiz não participa, é só equipe multidisciplinar, estagiário ou servidor. Já na física tem a participação do juiz quando a causa demanda isso. Então, querendo ou não, além da audiência dos advogados particulares, justiça paga, seria um pouco mais demorada em razão da subdivisão e da redesignação, ela sim tem um número bem menor do que a justiça gratuita. Tá, muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho e eu estou satisfeito, professora Bianchi, muito feliz com a escolha do tema e a orientação aí da mestranda. Tá ótimo, professor Milton. Obrigada, Alessandra. Então, dando continuidade aqui à nossa banca de defesa, eu passo a palavra à professora Michele, sempre agradecendo pelo carinho, prazer de dividir tantas bancas com uma amiga tão querida e uma profissional tão admirável, né? Não só por mim, mas no meio acadêmico. É um prazer sempre lhe ouvir. A palavra é sua, então, professora Michele, por favor, fique à vontade. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Bianca, pelo convite. É realmente maravilhoso estar numa banca com o professor Daniel, com o professor Milton, né, que sempre traz essa visão mais prática, né, também da aplicação dos trabalhos que as pessoas apresentam. E, Alessandra, eu tenho algumas considerações a fazer sobre o seu trabalho, e aí eu vou fazendo as considerações, e na hora que for uma pergunta, aí eu te sinalizo, falo, ó, eu queria que você respondesse sobre isso, tá? Em alguns momentos, eu vou fazer algumas considerações só para você fazer correção mesmo no seu trabalho, porque, Alessandra, a gente sabe como é que funciona, né? A gente faz o trabalho, a gente relê, a gente lê pela quinta vez, e a gente não encontra algumas coisas que ficam incoerentes quando alguém pela primeira vez pega com a mente fresca e lê o seu trabalho,
tá bom? Mas antes disso, eu também queria fazer aqui um coro com o professor Milton e te parabenizar pela escolha do tema, porque eu acho super importante, e isso é muito raro, né, na academia, a gente ter esse tipo de trabalho. A gente fica realmente teorizando bastante, né, mas a gente não traz muito esses estudos mais empíricos, né? Não que você tenha feito, trazido ali toda uma pesquisa e tal, né, com dados que você tenha ali durante um tempo coletado, mas você fez um recorte, obviamente, né, e trouxe ali uma realidade de um tribunal, né, que principalmente por nós aqui que compõe a banca é distante, né, e a gente fica sem saber como é que em outras partes do país, né, está se abordando esse tema, está se lidando, os tribunais estão lidando com o tema das formas adequadas de resolução de conflito, né, com o sistema multiportas, né? E é sempre muito relevante quando chega algum trabalho aqui com essa temática, né? Então, também te parabenizo, porque isso é muito importante, né, para a pesquisa também. E aí, voltando às considerações, Alessandra, no teu resumo, né, a única coisa que eu acho que você precisa consertar é uma coisa que acabou aparecendo para mim no trabalho, e eu não sei se de fato está assim ou se foi no que você me enviou, é que lá no final a última linha está com letras em tamanhos diferentes, tá? Então, só para você ajustar, porque, claro, né, você vai ficar ali com o teu trabalho à disposição do público, as pessoas vão consultar, e aí, de repente, né, fica esquisito. E uma outra coisa também que eu ia pedir para você fazer é, ao longo de todo o trabalho, eu percebi bastante no resumo, mas em todo o trabalho, uma revisão gramatical e de pontuação também, tá? Então, tem alguns momentos ali que a gente se perde um pouco na leitura por conta disso. Então, uma revisão nesse sentido, agora com calma, eu acho que é muito importante para que o leitor possa entender também a mensagem do teu trabalho, tá? E aí, eu já queria que você explicasse melhor, no final, a passagem que você colocou na página 11, em que você faz uma referência ao Código de Hammurabi. E aí você diz para a gente que ele faz referência à resolução de conflito pelas próprias pessoas envolvidas no conflito. E aí eu queria depois que você explicasse um pouquinho mais, porque me chamou a atenção. Foram 2 parágrafos apenas que você mencionou ali o Código de Hammurabi, né? É claro que tem, né, uma importância, né, a menção, mas eu acho que ficou um pouquinho confuso e eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor, né, o motivo da citação e a relação que você fez com formas autocompositivas de resolução de conflito, como que isso você enxergou que estava previsto ali, tá? Na página 18 também, você falou aí especificamente da autocomposição e que as partes poderiam tomar decisões sem um terceiro. Na verdade, na negociação, ok, né? A gente pode dizer que tampouco são auxiliados por um terceiro, mas na mediação e na conciliação, não. Existe esse auxílio do terceiro e um auxílio extremamente importante, né? Então, aqui não seria nem uma pergunta, seria mesmo para você observar lá na página 18 e, né, dar essa arrumada para não ficar estranho, né? Ficar aí parecendo que na autocomposição realmente não tem terceiro nenhum, e na heterocomposição temos lá o juiz e tal, mas é uma pegada diferente, né? O juiz, obviamente, vai substituir para resolver e tal, e no caso da autocomposição é um auxílio, tá bom? Na 19, aí falando da jurisdição, você traz ela como uma exclusividade do Poder Judiciário, e aí você esqueceu da arbitragem, né? Então, ali se exerce a jurisdição privada, só cuidado aí com o uso das palavras, né? Para também o leitor não entender de forma errada. E na própria página 19, tem uma frase que eu não entendi, que você colocou: pode substituir a mesma desde que haja conversão das partes. E aí eu não anotei aqui em que parágrafo está, mas eu acho que era ali no segundo ou terceiro parágrafo da página 19. Eu não entendi o que você quis dizer com haver a conversão das partes para o uso da autocomposição, tá? Depois você me explica isso também. Na 19, você faz uma referência, não só na 19, mas no curso do teu texto, sobre meios alternativos à jurisdição estatal. E aí, isso a gente conversou até na última banca sobre isso, a professora Ludmila tinha chamado a atenção, e isso é importante, porque a gente está hoje, né, no modelo aí de múltiplas portas, no sistema multiportas,
E por conta disso, por conta dessa evolução, a gente deixa de falar de uma alternatividade ao Poder Judiciário, até para tirar, né, essa pecha, talvez, de uma justiça de segunda classe, enfim, e trata como formas adequadas de resolução de conflitos. Então, a gente vai ter uma adequação para uma determinada ferramenta, uma determinada técnica, para cada tipo de conflito, de acordo com as suas particularidades, tá certo? Então, só para você atentar, até nos próximos trabalhos que você fizer, para a gente realmente deixar de lado, por mais que venha ali, né, da tradução das ADRs, mas mesmo nos Estados Unidos, você vai encontrar já os doutrinadores indo para esse outro lado, já há algum tempo, inclusive, né, deixando de lado a alternatividade para falar sobre adequação, tá bom? Outra coisa, página 21, você colocou um texto entre aspas, mas sem referência nenhuma, nem nota de rodapé, nem nada. Então, só dá uma olhadinha lá e vê do que se trata e corrige, né? Coloca ali qual é a referência, ou, de repente, as aspas é que não tem lugar ali, né? Então, dá uma olhadinha na página 21. Na página 22, você faz um comentário e aí vem mais uma pergunta, Alessandra. Você fala que a autocomposição deve compor o sistema judicial, e de fato é isso que está acontecendo, né, com os sejusques e tal. Mas o que que você acha disso, né? Você acha que, de fato, elas precisariam compor o sistema judicial? A gente precisava, de fato, ter programas conectados ao tribunal, levando em consideração que são métodos naturalmente extrajudiciais, né? Ou você acha que a conduta estatal deveria ter sido diferente desde lá do início da Resolução 125 do CNJ, um pouquinho antes, quando se pensou na institucionalização dessas técnicas? Você acha que o Estado deveria ter incrementado, na verdade, né, a busca por formas que sejam autocompositivas, né, ou mesmo arbitragem, ali fora do Poder Judiciário, mantendo elas na extrajudicialidade, ou, de fato, você acha que o caminho correto foi esse, né, de você institucionalizar e que deve, né, ser dentro ali das dependências. Bom, então fica aí de pergunta também para você me responder daqui a pouco. Uma outra coisa que você mencionou também é que as ADRs surgiram nos Estados Unidos após haver um exponencial aumento na demanda judicial. E não é bem isso, né? Se a gente pensar no surgimento das ADRs nos Estados Unidos, isso vem desde um cenário pós-colonial. O que, de repente, você pode dizer é que, em um determinado momento, ali na década de 70, houve uma popularização do uso das ADRs, muito em virtude do surgimento da teoria do Tribunal Multiportas, né? Da Pound Conference, e por aí vai. Então, você acaba provocando uma popularização maior, né? E você tem várias outras questões que foram acontecendo também na década de 60 nos Estados Unidos que fazem com que você tenha um incremento, um aumento no uso das ADRs, mas não vinculado como é a nossa conversa aqui no Brasil, na Europa, de que está aumentando muito a quantidade de processos, a gente precisa de uma saída, a gente precisa de outras técnicas para desafogar o Poder Judiciário. Então, a conversa deles, claro que também às vezes toca-se nesse ponto, mas o surgimento, para começo de conversa, não foi por essa razão, já existia antes, mas o incremento, a popularização vem por outras razões lá, tá? Outra coisa também, né, que você mencionou, você fez uma referência ao fact-finding. Você falou do fact-finding como sendo uma técnica de mediação, mas, na verdade, é uma técnica que pode ser usada na mediação. Aliás, ela pode ser usada tanto para autocomposição quanto para heterocomposição. Então, ela não é uma mediação, como você colocou. Eu acredito que, nesse caso, você até saiba, Alessandra, talvez fosse só a forma de escrita mesmo. Então, é uma técnica, né, que pode ser utilizada depois de um procedimento de mediação, ou mesmo no processo judicial, tá? É muito usada, inclusive, em processo judicial, né? Outra coisa que me chamou a atenção, como o teu trabalho, ele pretende fazer uma abordagem sobre o Sejusc do TJ aí do Amazonas. Eu queria que você me explicasse depois também por que que você optou por fazer
um estudo comparado com os Estados Unidos, né? Em um determinado momento, você abre ali um espaço para fazer um estudo comparado. Eu queria saber qual a finalidade disso, porque eu entendo que ele ficou um pouquinho deslocado, até porque você começou a analisar ali uma série de técnicas que existem lá e que não existem aqui. Eu acho que isso ficou um pouco sem sentido, né? Porque na tua apresentação, por exemplo, que você acabou de fazer, não, é riquíssima a quantidade de coisas que a gente pode explorar e que não necessariamente precisaria passar, né? Ou de repente, ok, se você opta por fazer um estudo comparado, eu não entendi muito bem essa opção de você ficar ali trazendo coisas que acontecem lá e não acontecem aqui. Né? Eu acho que ficou superficial e talvez até desnecessário, mas assim, a meu ver. E aí eu gostaria que você explicasse a razão de você ter trazido a comparação, porque, de repente, né, você que é autora do trabalho, você tem ali uma explicação, e aí eu passo a pensar de uma forma diferente, certo? Uma outra coisa que eu também percebi foi no teu capítulo 4, onde você se dispõe a falar sobre o Sejusc e sua relação com a construção de uma cultura de paz. No entanto, em nenhum momento você acabou fazendo essa relação, né? Você fala ali da construção da cultura de paz, claro, você fala da resolução de conflitos de forma não violenta, né? Mas acabou parecendo que esse texto ficou um pouquinho deslocado, já que você não fez essa relação com o Sejusc, você ficou falando apenas da construção de uma cultura de paz, da comunicação não violenta, ele acaba ficando deslocado, porque seria ideal que ele viesse à frente de todos. Quando você olha o sumário e você vê só os títulos, você acha que tudo faz muito sentido, né? Realmente, você está falando aqui já sobre o Sejusc e a cultura de paz, estabelecendo essa relação. Mas quando a gente faz a leitura, você só fala de uma parte do que você propôs. E aí, não que esteja errado, só que ele fica deslocado, né? Porque aí você já vem falando sobre uma série de coisas, e aí, de repente, você fala de uma coisa que é mais básica, mais teórica ali no meio do trabalho, tá bom? É, outra coisa, no capítulo 7, você fala de técnicas, né, de resolução de conflitos, e aí você se propõe a falar da mediação, da conciliação, mas aí é uma coisa que eu te chamo a atenção, você traz muita reprodução de artigo de lei, e aí eu acho que o seu trabalho ficou cansativo ali, né? Eu acho que você poderia dar uma notícia, claro, com um embasamento, né, nas referências que você trouxe lá no final do teu trabalho, mas você optou por ficar reproduzindo um monte de texto de lei, de artigo de lei, né? Assim como na página 75 e 80, você fez um quadro ali comparativo que ocupou várias páginas do teu trabalho, 5 páginas. Né? Ele está super espaçoso ali e daria para você, né, colocar em metade de uma página, eu acredito, né? Ele ficou ali ocupando cama de 5 páginas do teu trabalho e aí fica estranho, né? Porque parece que você está expandindo ali, né, alguma coisa que não faz muito sentido, né? Então, realmente, eu não sei se você chegou a ver ou se, Alessandra, também foi na cópia que veio para mim, e aí, de repente, tem aqueles problemas mesmo, né, de formatação. E acabou que o quadro ocupou 5 páginas sem a necessidade. Então, é só formatação mesmo, não é uma crítica ao que está escrito, não. É só a formatação que acabou ocupando 5 páginas do teu trabalho. Por conta disso tudo também, eu acho, Alessandra, que a tua conclusão ela destoa até um pouco do que você falou aí na tua apresentação oral. Porque na tua conclusão ali, parece que você está dando uma opinião, né? E não trazendo uma amarração, tanto teórica quanto prática, que foi o que você se propôs, sobre o seu trabalho. E eu acho que isso fica muito claro quando a gente olha as tuas referências, porque nas tuas referências, e eu acho que isso é uma coisa que você precisa tomar cuidado, nas tuas referências, você traz ali várias indicações muito interessantes, mas que você poderia ter realmente aproveitado no seu trabalho. Né? Porque tem vários ali que estão fazendo figuração na tua referência bibliográfica, enquanto que você acabou optando pelas referências mais fáceis, como, por exemplo, a referência que você mencionou do Jus Navigante, né? Enquanto tem outra, por exemplo, vou citar uma aqui, o John Blackman, né? Que só está na tua referência, seria, né, uma coisa, uma referência interessante para você usar, mas eu não encontrei no teu trabalho. E esse foi só um deles.
né? Tem outros também que, principalmente esses estrangeiros, referências estrangeiras, né? Já que você também se propôs a fazer um estudo ali comparado, acabou não se mostrando ali no seu trabalho, né? E você acabou ficando nas referências fáceis, mas elas estão lá nas suas referências finais. Então, Alessandra, é super relevante que você traga, né, esse aporte teórico, esse aporte mais prático, e a gente fica super feliz com isso, mas a gente esquecer que é uma dissertação de mestrado, então precisa ter um embasamento teórico, né? E aí ele ficou um pouco a desejar, né? Por essas razões que eu fui te explicando ao longo do trabalho, e principalmente quando a gente faz essa comparação das referências bibliográficas com o que você expôs no trabalho. Tá? Mas aí eu queria agora que você só me explicasse esses pontos, né, que eu fui falando para você que era para esclarecer, né, para inclusive, né, para tirar de repente um pensamento que eu acabei ficando em relação a alguns pontos do teu trabalho sobre, né, o Código de Hammurabi, enfim, essas coisas que ficaram assim esquisitas para mim, tá bom? Me explica aí o que você pensou, Alessandra, sobre esses pontos. Obrigada, professora Michele, pelas considerações. Alessandra, a palavra é sua, então, querida. Tá, ótimo, professora Michele, agradeço as considerações, anotei todas, serão levadas, sim, para reanálise. E, primeiramente, o sumário, vamos começar pelo resumo. Eu vi exatamente na versão impressa, quando eu fui encadernar. Infelizmente, como a senhora mesma pontuou, são vários olhos, são várias vezes escrevendo, reescrevendo. Eu parei um ano, depois voltei, parei mais alguns meses. E olha que teve a supervisão da Camila, mas algumas coisas passam, infelizmente. Peço desculpas, eu já tinha pontuado, assim como pontuei também a numeração para ser refeito, né? A numeração da introdução também tem um errozinho material. Já tinha observado, irei modificar assim para a entrega final. Com relação à página 11 do Código Hammurabi, como se fala nesse capítulo pela contextualização histórica e filosófica, eu vi que não podia não tocar no Código Hammurabi sem falar da história do direito. Foi aí que eu me reportei ao Código Hammurabi para fazer uma breve introdução e concluir, passar para alguns filósofos que eu citei, né? Eu achei que eu não podia suprimir a origem do direito. Foi por isso que eu levei em consideração citar o Código de Hammurabi. Mas, por ser uma pesquisa extremamente extensa, eu tive, sim, que fazer um resumo ao máximo que eu consegui. A seguinte indagação foi na página... capítulo 3º, né? Por que você fez um estudo comparado aos Estados Unidos? Foi ao passo que lá, além do uso de ADRs, eles serem um pouco mais acessíveis a essa modalidade, coisa que aqui no Brasil nós trouxemos esse novo olhar pelo Sejusc de forma novo, e eu queria fazer esse estudo comparado com um país que desde o início usa o sistema multiportas há muito tempo, se desenvolve, e um país, em contrapartida, que é algo já esculpido, algo que já existia, tem uma certa resistência a utilizar de forma completa. Foi isso que eu quis trazer ao estudo, de forma a enriquecer um pouco mais. Não vi por essa análise que ficaria, digamos assim, um estudo um pouco cansativo, que talvez pode ter passado, mas foi nessa ótica que eu cheguei ao estudo comparado dos Estados Unidos. Com relação às aspas da página 21, eu também tinha identificado na impressão que realmente não deve existir. Eu já anotei aqui para sua retirada. E o outro ponto, creio eu que foi uma concordância, né? Na página... Deixa eu lá. 75, Alessandra? É do quadro? Acho que é, né? Isso, na 75 do quadro, professor, o que aconteceu? Na formatação realmente ficou um pouco maior. Sim. E eu vou reduzir para como era. Era no máximo, salvo engano, duas páginas. Aí na formatação ficou um pouco maior.
eu vi que destoou um pouco até o entendimento. Inclusive, esse quadro era para estar exposto na apresentação, mas eu optei por tirar, porque eu achei que ia ficar muito prolixo. Peço desculpas, mas vai ser retificado, sim. Ficou alguma pergunta pendente? Não, foi só isso mesmo, Alessandra. Só também para você verificar no capítulo 4 aquilo que eu disse, que você acabou não fazendo a relação, ficou essa impressão, né, que não houve a relação, e aí, ou você estabelece ali alguma relação e mantém onde ele está, ou então fica estranho, porque, né, você vem ali de um contexto todo, né, num sentido, e aí, de repente, você volta para o início no meio do seu trabalho, lá no capítulo 4, tá bom? Perfeito. Então seria só isso. Vou verificar sim, agradeço a É contribuição, isso. professora. Muito obrigada. Imagina. Satisfeita, Bianca? Obrigada, professora Michele, pelas considerações. Depois revisa tudo isso direitinho, Alessandra. A parte de formatação sempre acontece mesmo nessas múltiplas versões, né? Alguns erros acabam passando, gramaticais, mas isso se ajeita direitinho. Eu passo, então, a palavra ao professor Daniel, agradecendo pelo carinho, aceitar esse convite, participação em mais essa banca, também como a professora Michele, o professor Milton. Daniel é um grande conhecedor desse tema, e agora um pouquinho mais velho, porque fez aniversário ontem, fará aí uma grande exposição para a Alessandra. Palavra sua, professor Daniel. Obrigado, Bianca, pelo convite mais uma vez. Uma honra estar aqui no meio de grandes acadêmicos e grandes amigos também. Michele, sempre um prazer estar contigo. Milton também, que eu contrario a corrente majoritária, não chamo de Miltinho, chamo de Miltão, né? Vou na corrente minoritária aqui, mas sempre uma honra estar contigo, meu amigo. Espero que você esteja bem. E tô mais velho, 43 anos de idade, muita experiência. Você percebe que alguma coisa está errada, né, Bia? Quando você recebe mais parabéns do pessoal da Rússia do que dos brasileiros. Os russos me mandaram parabéns infinitos, brasileiros nem tanto. Então, assim, tô com moral mais lá, mais nos BRICS do que os chineses também, os indianos, mais moral nos BRICS do que no Brasil. Mas, Alessandra, primeiro parabenizar você pela escolha do tema. É um tema que eu costumo dizer que mediação no judiciário ainda é um tema em evolução, um tema que de fato precisa ser tratado e com variáveis muito grandes entre tribunais, entre jurisdições, efetivamente. Então, tem uns que aplicam, cansei de ver tribunais que falam que fazem mediação e é mera conciliação, efetivamente, né? Então, tem acordo, doutor, mas eu pedi uma vez uma audiência de mediação no TJ do Rio, criticando aqui, dado que temos um representante na banca, e foi isso. Foi uma audiência de conciliação, não foi de mediação. É claro que tem melhorou muito, já tem um tempo, melhorou muito mesmo. O Sejusc do Rio, hoje o TJ é referência, por exemplo, no trabalho que eles fazem. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, a gente tem hoje, né, mediação até no TST. Então, a gente está evoluindo e está realmente lidando melhor com o tema. Então, eu endosso. Fala depois da Michelle, é um pouco difícil, eu sempre tenho essa missão, porque a Michelle já esvazia muito a minha fala, né, Michelle? Ela é muito criteriosa na análise formal do trabalho. Agora, eu queria te chamar a atenção para um ponto principal aqui, para você tomar cuidado com isso, Alessandra, quando você fala que fez uma abordagem quantitativa, tá? Você não fez uma abordagem quantitativa, isso não é aplicação de metodologia quantitativa. A metodologia quantitativa ela tem um tratamento estatístico efetivamente dos dados. O que você fez foi uma coleta de dados, tá? Então, e uma análise qualitativa desses números efetivamente. Senão você vai ter que fazer uma regressão estatística, vai ter que analisar as variáveis. Se isso você não fez aqui, eu estou te falando porque eu já escrevi artigos quantitativos realmente baseados em surveys, etc. e tal. Então, é algo que você tem que usar até softwares para isso, um SPSS da vida, né? Então, ferramentas de pesquisa específica para analisar e realmente trazer essa metodologia quantitativa. E eu vejo isso muito, isso não é um erro seu, tá, Alessandra? Eu vejo isso muito no direito. O pessoal, nós do direito, a gente se inclui, a gente fala que faz uma
aplica metodologia quantitativa quando você coleta números. Isso não é metodologia quantitativa efetivamente. Existe também o Mixed Methods, né? Você faz quali, quant, etc., mas não é o que você fez. Você fez coleta de dados, não tô desvalorizando o que você fez, não, tá, Alessandro? É só para corrigir o termo mesmo, para não ludibriar quem for ler ou alguém que realmente entenda efetivamente de metodologia de forma mais específica, achar que vai encontrar uma análise estatística quando não vai encontrar. Vai encontrar uma análise de dados de uma coleta de números que é super mega válida, mas é só o termo efetivamente que às vezes pode passar desapercebido. Então, assim, e outra coisa também que a Michelle pontuou o trabalho tá bom, tá bem elaborado. E aí uma questão minha, por exemplo, eu não gosto muito dessa parte filosófica que citar Habermas, Hammurabi, eu acho que essa parte ficou um pouco perdida, tá, no seu trabalho, essa contextualização. E assim, quando você inclui também palavra tripla, né, assim, sociofilosófico histórica, você espera isso dá para fazer um trabalho todo, tem que tomar cuidado com esse tipo de expressão também. E você tem aqui, sei lá, 10 páginas sobre isso. Talvez depois, quando você for pensar em escrever um artigo, suprime essa parte, porque eu quando escrevo alguma coisa, Alessandro, eu quando oriento também, isso foi mega bem orientado, não é uma crítica, mas a gente tem que evitar flancos de crítica, entendeu? Quando você escreve algo meio solto, você abre um flanco para crítica. Tipo, ela falou de Habermas aqui, mas muito raso, né? Porque assim, daria para falar uma tese inteira só sobre Habermas e democracia, e mediação, alguma como seria outro foco completamente que não foi aqui o seu foco. Então tem que tomar efetivamente cuidado com isso. E outra coisa também que para você pensar, isso é para o seu futuro, tá? Para quando você for seguir a carreira aí, fazer o doutorado, se Deus quiser na Ambra com a gente, for efetivamente escrever seus artigos, seus livros. Esquece isso de ficar citando autor no corpo do texto. Cita só trechos muito relevantes e pequenos. O resto você fala com as suas palavras e cita o autor. Faz a referência, né? O autor tal faz isso, o autor tal faz isso. Trecho de lei, dispositivo legal, nunca. E jurisprudência também você não fez isso aqui, mas jurisprudência, eu vejo muitos alunos, muitos autores até que citam uma ementa inteira de jurisprudência no corpo do texto, porque isso quebra o texto, quebra a leitura. Então, efetivamente, tenta só usar um trecho muito relevante que você acha que faça sentido, senão fica quebrado. O seu capítulo 3 está muito quebrado, com muita citação. O capítulo 3 ele é o que você mais, vamos dizer, exagerou nesse sentido, tá? Mas de resto, você está com um bom problema de pesquisa, está com uma metodologia bem definida, está com uma boa escrita, está com uma lógica no trabalho entre seus capítulos. Então, foi muito bem, tá, Alessandro? O que eu estou pontuando aqui é só para você take the next step, assim, né? Ir para a próxima e refletir mesmo para contribuir. O que eu estou falando para você basicamente são erros que a gente comete no início da nossa carreira acadêmica. Se for pegar minha dissertação de mestrado, também está cheio dessas citações no texto, tal, etc. É normal, é da vida, a gente vai aprendendo as melhores técnicas, o que é melhor na escrita e o que é mais bem quisto também no meio acadêmico, efetivamente, tá? Parabéns pelo trabalho e conta comigo também no que eu puder ajudar. Obrigada, professor Daniel, pelas considerações. Alessandra, eu vou te passar então a palavra da resposta ao professor Daniel. Primeiramente, quero parabenizar o professor, foi meu professor, né, durante o curso. Professor, máximo respeito ao senhor, no qual nós tivemos um curso maravilhoso. Eu tenho muito, como eu sempre falo para a Camilinha, sua orientada, que virou uma amiga que o mestrado me deu, a Camila Leite, máximo respeito e todas as orientações foram anotadas. Realmente, quando eu escrevo alguma coisa, e o senhor já tinha falado isso em sala de aula, não deixe espaço para questionamentos. Eu não consigo escrever e não introduzir. É um defeito meu. E uma coisa que eu não consegui reduzir ao máximo é isso, a contextualização sociofilosófica, que é imenso. Eu podia escrever livros e livros, textos e textos, e não acabaria. Mas eu tentei resumir de uma forma para introduzir ao trabalho que eu ia fazer, que eu ia abordar. E realmente ontem, a convite do Alfredo, eu tive uma aula
do doutorado realmente sobre isso, a quali quant, que eu vim saber ontem a maior explicação, mas quando eu olhei, eu voltei, eu disse, Alfredo, eu não consigo terminar essa aula, eu preciso treinar minha apresentação. Eu vi, gente, eu vou ter que falar o que está aqui, eu não posso mais voltar atrás, mesmo porque eu já tinha passado, a professora Bianca, os meus slides, e, querendo ou não, a gente vai aprendendo com a dissertação, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Eu agradeço imensamente sua contribuição e com toda certeza, todas as suas indicações foram anotadas e serão feitas sim. Então, muito obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada, Alessandra. Professor Daniel, satisfeito? Joia. Então, Alessandra, eu vou te pedir um minutinho. Nesse momento, a gente vai deixar essa salinha de deliberação, a gente se reúne, ou melhor, essa sala de defesa, porque a gente se reúne numa outra sala de deliberação, e aí, com o seu resultado, a gente volta aqui para fazer o anúncio, tá bom? Daqui a pouquinho estamos de volta. Alessandra, está me ouvindo? Se você quiser, como você já fechou aqui a câmera, se ausentar, pegar uma Eu vou ao água. banheiro rapidinho, Tá tá? certo, combinado. Obrigada. Fredo, estamos no intervalo, aguardando os professores voltarem. Você está no mudo. Tava todo A mundo Alessandra sem- se ausentou um pouquinho também, aproveitou o intervalo. A Alessandra foi tomar uma água. Pá, voltei. Bom, Oi, Alessandra, tudo bem? Oi, Alfredo, tudo bom?
Bom, dá um oi aqui para Cintia e para o Davi também que estão acompanhando. E aí, Alessandro, foi tranquilo? Olá, 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 professor. Foi nada tranquila. Não. Vai ver meu marido, acabou de entrar para fazer liberação. Ah, que bom, que bom. Foi nada tranquilo, mas foi. Segurei na Foi. mão de Deus e foi. Inclusive, eu mencionei até a aula de ontem, na qual assisti, e justamente era o método Quali e Quant, que o professor chamou a atenção, e eu falei, professor, eu estava na aula de ontem, justamente isso. É, a convite do Alfredo, verifiquei, só que já estava muito. Eu já estava treinando a minha apresentação, eu não mudei, deixe seja o que Deus quiser. Boa, boa. Não, mas que Mas bom eu que você achei a banca tranquila, tô bem confiante, hein, Alessandra? Não... Ai, Camila, não fala isso, pelo amor de Deus. teve uma banca de um mestrando que tinha a mãe dele, né? Aí eu faço umas brincadeiras que eu faço de vez em quando, a mãe dele quase passou mal, coitada. Com medo Por isso de que eu nem falo. ser O único reprovado. que, o Deus me livre. O único que sabe é meu marido, o meu amigo e uma amiga. Minha mãe não sabe que é hoje, nem minha irmã, ninguém da minha família. Só vai saber o resultado. Então, né, a Bianca tá me ligando aqui, deixa eu ver. Tá ótimo.
sei se a Alessandra está ouvindo, mas os professores se perderam no caminho. A sala que indicaram para eles irem conversar estava fechada. Aí eu tentei abrir, minha chave também não funcionou. Então tive que abrir uma outra sala ao lado para eles, que também estava fechado, mas aí pelo menos eu abri a sala do lado, eles estão lá na sala do lado agora. Meu Deus. Hum? Tem uma outra banca, né, Pedro? Nesse É, mesmo não, horário. é porque isso, mas é porque eles, por algum motivo, não sei, a sala lá, que a sala da Bianca estava fechada e ela não conseguiu abrir, não sei como foi que mudou, né? Eu também tentei aqui, mas não consegui. Então, acabou que eu peguei uma outra sala minha lá e passei para eles entrarem. Aí eles estão lá deliberando, então atrasou um pouquinho para que eles comecem a falar, tá? Eles devem deliberar e já voltam. Foi só um problema de ordem técnico de acesso às salas que não conseguiram entrar. Ainda bem que a Bianca me ligou aqui, porque ela tentou ligar para umas duas pessoas antes, não conseguiu falar, ela ligou para mim, eu atendi. Eu falei, deixa eu ver o que que é. Ai, ainda bem. Bom que já foi resolvido, né? A Alessandra estava aí pensando, Você vai vir aqui para saía correndo, se desmaiava, mas não, a deliberação Deu começou ruim, porque tá direitinho. demorando mais que a qualificação, pensei isso. boa, boa. Na qualificação, normalmente é um pouco mais rápido, né, mesmo a deliberação, mas é porque teve essa intercorrência, né, de problema de salas, aí, É, foi bem rápido, eu acho que não deu nem 5 minutos. é. Mas acho de hoje é por conta desse problema de sala que eles tiveram. A sala que foi repassada não estava aberta, estava pedindo para o host entrar, e o host é a Bianca, né? E eu acho que ela tem uma conta, os professores da Ambra eles têm uma conta, o Zoom Ambra, e tem conta Zoom dele, ou pessoal, ou outra instituição. Aham. Então, quando ele entra para abrir a sala com a Zoom pessoal na sala da Ambra, não abre, porque não, Ah, sim, dá conflito. não é a Bianca Ambra, é a Bianca tem uma conta pessoal no Zoom ou tem uma conta numa outra instituição de ensino. Isso já aconteceu comigo, sabia? Porque eu compartilho com o meu marido o mesmo computador, aí às vezes eu tô com o login dele e não permite que eu entre na Amba. Só se eu Hum, mudar meu login. pois É é. engraçado. Então deu esses negócios aí, ninguém entrava. Eu tentei entrar também, não consegui entrar. Aí eu tentei descobrir por que que eu não consegui entrar. Falei, cara, mais rápido a gente criar uma outra sala aqui, pegar uma outra sala, pegar a minha sala, do que tentar descobrir qual é o problema. E depois a gente descobre qual é o problema lá da sala da Bianca. Mas o ponto é que ela para entrar naquela sala tinha que ser a Bianca Ambra. E ela estava usando a conta da Bianca, Bianca pessoal ou de outra instituição, né? Mas bom que ela me ligou e ó, já voltaram. Vamos só aguardar agora o retorno da professora Michele. Todos presentes já. Professora Michele voltou, perfeito. E a Cíntia aqui, um beijinho, Cíntia, muito bom te reencontrar, minha querida, espero que você esteja bem. Bom, Alessandra, nós fizemos então a deliberação após a realização da sua defesa e a banca, de maneira unânime, deliberou pela sua aprovação com nota máxima. A gente espera que você comemore muito esse momento. É uma grande conquista, como eu disse aqui na abertura dos nossos trabalhos, é o final de uma trajetória de muito empenho. Você foi uma aluna muito dedicada, com muitas superações nesse caminho. A gente sabe disso, da sua luta e de todo o seu esforço para que o trabalho fosse entregue com muita seriedade, com muita dedicação. Esse momento agora é de festejar. Depois você faz aqueles pequenos ajustes formais e gramaticais que sempre acontecem. E o que a gente deseja é que você não pare por aqui, que em breve você esteja com a gente no doutorado, que você siga produzindo
trabalhos tão bons ou muito melhores do que o que você apresentou para a gente hoje, que você una sempre seu talento para a academia, com a sua prática, com o seu trabalho, que acaba alimentando essa produção acadêmica, comemora muito com a família linda, com seus filhinhos. Muito sucesso, muito obrigada por ter feito parte desse momento da sua vida, dessa trajetória. Para a gente que ama educação e academia, esse é um momento sempre muito feliz poder ver o sucesso dos nossos alunos. Obrigada, Alfredo, por todo o apoio aqui durante o curso da Alessandra, por todo o suporte técnico no dia de hoje e durante todo o curso. E a Ambra tem esse diferencial mesmo, esse acolhimento, esse carinho da equipe administrativa com todos os alunos e professores. Eu passo a palavra, então, a você, Alessandra, para as suas considerações sobre o resultado e, na sequência, para os professores que fizeram parte desse momento tão importante da sua jornada. Primeiramente, eu prometi a mim mesma que não ia chorar, mas é muito difícil não se emocionar e agradecer aos meus pais, e com toda certeza eu chego aqui graças a ele. Principalmente a Sara Sabedora, que durante ao percurso do mestrado eu perdi meu pai, que sempre foi meu grande incentivador. Ele sempre falou com todas as letras que ele não pôde ter um estudo, mas ele dava tudo aos filhos dele. Graças a Deus, ele formou todos. E hoje eu concluo essa fase da minha vida acadêmica agradecendo a ele, primeiramente, a Deus e ao meu marido, que aqui está presente. Dedico essa vitória à nossa família, aos nossos filhos, que só nós sabemos o quanto é difícil, principalmente depois que nós nos tornamos mãe, continuar com a nossa vida acadêmica. É um sacrifício diário, mas eu me reporto à Alessandra, lá no ensino médio. Foi quando eu alimentei essa necessidade de concluir os meus cursos de graduação, minha pós-graduação, e disse, Alessandra, lá com 15 anos, que eu iria concluir o mestrado. E hoje eu agradeço aquela Alessandra de lá. Meu muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora, por toda a paciência, por toda a dedicação. A senhora foi minha primeira professora no mestrado. Eu nunca vou esquecer o caminho que nós percorremos. Muito obrigada. Você merece todas essas conquistas. Eu tenho certeza que seu pai, onde quer que esteja, está muito orgulhoso da filha que ele entregou para o mundo, dessa vitória que você está entregando aqui para a gente hoje, né? E alcançou tão merecidamente. Pode ter certeza, e você agora é mãe, sabe disso, né? Não tem nada mais bacana para nós somos pais que assistir a vitória de nossos filhos. Você deixa a sua família muito orgulhosa, seus professores, a sua instituição, todos temos muito orgulho de você e de tudo que você ainda vai conquistar, que a gente vai ficar sempre de longe acompanhando. É um prazer de poder te aplaudir. Professor Daniel, suas considerações. Sandra, uma honra estar aqui nesse momento contigo, tá? Siga em frente, a vida não é fácil para ninguém, nós aqui também, a gente se esforça, a gente se desdobra para fazer o que a gente tem que fazer, todo mundo aqui tem filho, a professora Bianca tem 2 filhos, é que dá um pouco trabalho, né, professora Bianca? Eu também tenho o meu pequeno, me mudei de cidade, estou em Brasília, então a vida de rede social é sempre maravilhosa, né? Mas o trabalho por trás, o que a gente tem que fazer para atingir nossos objetivos nunca é trivial. Então, siga em frente, não desanime e saiba que o trabalho acadêmico sempre é solitário, sempre é penoso, mas os resultados são sempre muito maravilhosos. Assim, a gente realmente fica orgulhoso de um trabalho que a gente fez e do suor que a gente colocou ali. Parabéns, tá? Vai comemorar. Professora Michele. Alessandra, o que eu tenho que te dizer é que realmente é difícil, principalmente para as pesquisadoras, né? É bem difícil. E talvez tenha sido por isso que, durante tanto tempo, a gente tivesse visto tão poucas mulheres na academia, né? E isso está mudando. Mas a gente vê que é difícil. Com certeza é. A professora Bianca é prova disso. Eu e tantas outras pesquisadoras acadêmicas, né, que têm que lidar com tantas coisas que vão acontecendo no nosso caminho, e não tem jeito, a gente tem que lidar, né? Simples assim. E
te parabenizo, né, por ter tido essa força, e essa força que a gente espera realmente em todas as pesquisadoras, e com certeza você vai seguir, e vai seguir para o doutorado, vai seguir para o doutorado aqui na Ambra, né, e você terá outras pedras no caminho, com certeza, durante o doutorado, e nós, como pesquisadoras, a gente supera todas elas e entregamos bons trabalhos no final, a gente publica os nossos textos, e estamos aí. É isso mesmo. Parabéns, Alessandra. Professor Milton, seguir aqui a ordem alfabética nessa despedida. Alessandra, pô, foi um prazer enorme participar da sua banca. Eu também, meu pai faleceu 3 meses antes de eu me formar na graduação, mas assim como o seu, que deixou um legado que é educação para a gente, que eu gostaria de te dizer que em cada momento, cada desafio, cada dúvida que você tiver na sua vida, a voz do seu pai vai vir aqui no seu ouvido, você vai saber exatamente como ele lhe orientaria. E é esse desafio que a gente tem para fazer o mesmo com os nossos filhos, tá? Você está de parabéns, gostei muito do seu trabalho, em especial por ser acadêmico, mas também ter um viés prático, eu sempre fui muito pragmático, né? E eu ouvi o ser justo, que é uma coisa que eu tenho no meu dia a dia aqui no Rio de Janeiro, né? Porque eu sou juiz de família e sucessões, é muito bom para a gente saber que o que está acontecendo aqui está acontecendo lá no norte do país, lá nos Estados Unidos, onde quer que seja, porque nós somos seres humanos. E com os seres humanos, os conflitos são sempre iguais, independente da classe social, da condição intelectual, e é dever nosso a gente trabalhar a nossa instrução, né, a nossa moralidade para fazer um mundo melhor. Tá bom? Parabéns e siga em frente. E aí estou à disposição sempre que precisar, professora Bianca, professor Daniel, professora Michele, professor Alfredo. E Camila, né? Também, professora Camila, que ajuda aí sempre nos bastidores aí. É um trabalhão danado e que vocês conseguem fazer com muita maestria. Parabéns aí. Obrigada a todos. A gente vai encerrar, então, aqui essa sessão. Alessandra, Esquece te da desejo... foto, Bianca. Você sempre esquece da foto para É a verdade. Alessandra ter aí. O Alfredo tira, alguém tira e manda para todo mundo aí. Que é um momento Parabéns, para Alessandra. lembrar, né? Então, tá bom. Vamos lá. Parabéns, Alessandra, tá? Vamos. Opa, calma aí, deixa eu tirar uma mensagem que apareceu aqui na minha frente. Tela. Opa, vamos tirar uma foto aqui. Todo mundo. Oh, pronto, mais uma. Tem que ser quantas, Camila? Uma, duas ou três? Eu já Agora. tirei algumas, mas é bom tirar umas duas, pelo menos, com todo mundo sorrindo, né? Pô, parabéns, Alessandra, parabéns. Muita felicidade ter você como mestra agora pela Ambra, entrou no clube de alumni da instituição e agradeço por você ter escolhido a Ambra para ser a instituição do seu mestrado. Agradeço também para o professor Milton por ceder o seu tempo, o seu conhecimento e estar aqui conosco, professora Michele, professor Daniel, e parabenizo também, agradeço a professora Bianca. Um prazer enorme que a gente possa se reencontrar em breve no seu doutorado. Não para. Por hoje, descansa. Sei que a gente conclui uma etapa, né, imaginando que não vai ter fôlego para a próxima, mas é o desafio que mantém a gente vivo. Você tem muita capacidade, muita competência. A Ambra está de portas abertas para você e todos nós aqui também. Conta com a gente. Até breve. Ontem A gente ela vai... participou de uma aula Ah, encerrar o bacana. doutorado da Ambra, né? Enfim, É assim Agora, mesmo. agora é o momento de comemoração para recomeçar com o doutorado. É isso. demora hoje, começa amanhã. Mas tem que ser. A vida é feita de desafios. É isso que mantém a gente vivo. Do professor Milton, comemora hoje, amanhã você começa. Sim, 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 sem dúvida. Se deixar muito É tempo, aí acaba pensando muito, desiste, eu não vou prosseguir com verdade. isso. Mas Não, vai, aproveita isso. são esses momentos que mostram que vale a pena, Alessandra. Então, é o momento de comemorar realmente, para você lembrar disso que vale a pena prosseguir, tá É bom? verdade. O caminho é longo, mas é isso aí. Vamos lá, gente. Muito obrigada a todos Falta vocês. menos do que faltava, né? Já é mestre. Pois é, vai dar certo. A gente se encontra no doutorado. Uma excelente Páscoa para todos, que seja um Para domingo todos. maravilhoso para todas as famílias.
Foi um prazer estar aqui com você nesse momento. Até a próxima. Muito obrigada a todos, uma excelente tarde. Parabéns, Alessandra. Parabéns, Alessandra. Obrigada.